Bom dia, Brasil. Estamos aqui de Bálsamo novamente para gravar mais um vídeo para os amigos do YouTube. Em primeiro lugar, hoje vamos tratar de muitos assuntos conexos. Primeiro, vamos falar da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é a vontade do governo de, agora que as pessoas estão chegando para se aposentar, tirar o direito dos trabalhadores de todas as pessoas, porque chegaram à conclusão que não podem pagar. Interessante que o déficit apresentado pelo governo é da ordem de 170 bilhões de reais anuais. É lamentável, né? Esses números são lamentáveis porque realmente é um número expressivo. Mas o que o governo não diz, nem a Rede Globo não diz, é que nós, de uma dívida de 2 trilhões e 700 bilhões, pagamos por ano de juro, coisa da ordem de 300, 400 bilhões de reais. 2 ou 3 vezes mais do que aquilo que a Previdência necessitaria para esse ano. Mas então qual é o problema? O problema é que o Banco Central não se preocupa com o juro. Porque quando eles pagam esse juro, eles enrolam novamente num bolo, eles não pagam o juro. Eles vão acumulando na dívida, vão incorporando o juro na dívida pública, fazendo uma bola de neve crescente. Por isso que eles dizem que não afeta o orçamento. Ou seja, vai criando uma bola de neve, vai crescendo, ocorre que essa bola comprime o orçamento, porque ela já é 50% do PIB, o que se paga praticamente de juros. Ou seja, de todos os impostos que nós arrecadamos no país, praticamente a metade seria para pagar juros da dívida. E veja, surpreendentemente, amigos brasileiros, povo de Bálsamo e de região, do estado de São Paulo e do Brasil todo, a quem eu mando um abraço. Surpreendentemente, eu fiz uma análise aqui para vocês verem o que é roubar. O que é roubar? O que é malandragem? Então eu peguei aqui indicadores dos últimos 10 anos. Vejam, senhores, imagine que um cidadão americano, um banco americano, daquele dinheiro podre que eu já falei para vocês, que eles podem rodar lá dólar à vontade, e ao invés de jogar na economia deles, vem jogar na nossa. Mas imagine que no ano de 2007, o dólar americano entrou aqui no Brasil, foi comprado a 2,139. Veja bem, no período de 10 anos, do ano 2007 ao ano 2017, acontece uma coisa fenomenal. O cara aplica o dinheiro na TR, veja bem, e de $1 milhão ele chega a 6.971.000 reais. E recompra esse dólar, formando 2.180.000 Então, em 10 anos, as instituições, os bancos americanos vêm aqui e dobram o capital. Porque algum malandro aí do Banco Central mantém o dólar mais ou menos estável, numa taxa baixa de reajuste, enquanto que a TR lá nas nuvens, proibindo inclusive o crescimento do país. Veja bem, com essas taxas aqui, é praticamente impossível um país se desenvolver. Mas isso ocorre no Brasil. Ocorreu, está aqui provado. Então veja bem, quando nós temos que devolver para esse americano, para esse banco de lá, desse dinheiro podre que entrou aqui, nós temos que devolver o dobro do dinheiro. Acontece que o nosso Banco Central guardou só a metade. E nós não emitimos dólar, não podemos emitir dólar. Então da onde vai sair esse outro 1.180.000 Da onde sairia? Sabe de onde? De nossas exportações. Então você vai vender mercadoria para o exterior, vai vender boi, vai vender café, vai vender soja para pagar juro do dinheiro americano que está acostado aqui no Banco Central, sem produzir nada para o país, sem gerar um emprego, sem gerar nada. Se você vê isso aqui, e se você analisar, tiver algum curso de economia ou matemática, ou simplesmente é um cidadão curioso, você pega isso aqui e você vai ver que nós sofremos o maior assalto da humanidade. Um roubo de dar dó do país. Impagável, e continuamos pagando. Por isso, essas instituições de fora,
querem a reforma da Previdência. Para quê? Para que o governo deixe de pagar os nossos aposentados e destine recursos para pagar juro, para manter aquele nível de endividamento que eles não podem passar dos 50% do PIB, 60%, 50%, que é um nível adequado para eles, que eles sabem que o governo pode pagar. Marginais, ladrões e bandidos. Se o exército brasileiro realmente tivesse pena do Brasil, ia fazer uma auditoria disso aqui. Porque esses presidentes de Banco Central, esses caras, têm que ir tudo para cadeia. Tudo, tudo, tudo. Porque são bandidos que acobertaram e deram guarida para fazer essa fábrica de dinheiro, uma fábrica de dinheiro frio, um roubo à nação brasileira. Continuo protestando. Cadê os deputados, cadê as autoridades, cadê as pessoas que vão denunciar e perseguir isso aqui? Não adianta perseguir o Lula. Perseguir o Lula, prender o Lula, não vai resolver o problema do Brasil. Viu, seu Temer? Quem quer que seja, não é o Temer, o senhor Moro. Não vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil vai resolver o dia que a gente tiver taxas de juros adequadas. Como nós podemos falar em desenvolvimento? Veja bem, o Brasil tem tudo. Nós temos terra, nós temos minerais, nós temos energia, tanto petróleo como energia elétrica, nós temos mão de obra qualificada, nós temos mão de obra sem qualificação também para qualquer tipo de serviço, nós temos tudo para produzir, nós temos terras férteis, nós temos tudo, equipamento, tudo, fabricamos até aviões e não podemos desenvolver o país, porque dizem aí que falta recurso, nós precisamos mais dinheiro desses bandidos, quer dizer que o dinheiro desses bandidos é que vai desenvolver o país. Não é as nossas riquezas que vão gerar o desenvolvimento. Não é o nosso povo trabalhando. Não é o nosso povo desenvolvendo que vai gerar as riquezas. É o dinheiro da China, é o dinheiro dos Estados Unidos. Gente, não vota nesses deputados, nesses cabeças de mamão. Gente burra que tem nesse país. O que desenvolve um país são os recursos. Recursos minerais. São os recursos, a terra. Tudo, o povo, o trabalho, esse é o nosso capital e que tem que ser colocado em marcha de desenvolvimento e não ficar pagando juro para marginal. Meia dúzia de banqueiro roubando, explorando o país, tocando taxas de juros impagáveis que a indústria e o desenvolvimento não conseguem. Além de nós termos impostos exorbitantes, não conseguimos desenvolver o país. Senhores, pelo amor de Deus, é preciso haver uma transferência de renda, diminuir os impostos e aumentar a renda da população para poder aumentar o consumo, aumentar a produção através da redução da taxa de juros. Nossas empresas estão trabalhando ociosas. Cadê o governo? Cadê a inteligência? Põe um pau mandado do Banco Internacional para dirigir o Banco Central. Um pau mandado, ladrão, que está roubando o país. E vocês estão tudo aí preocupado em prender o Lula. Tenha paciência, Brasil. Vamos mudar esse país de uma vez por todas. Vamos largar desse lenga-lenga de tanto falar em política e vamos por a economia que está sangrando o país. O desemprego, a falta de oportunidade para as classes dos jovens. E ficam perdendo tempo. Poder judiciário, legislativo, todo mundo perdendo tempo. Enquanto os ladrões estão lá no Banco Central roubando a pátria. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês. E não votem em deputado porcaria, que não sabe nada, analfabeto, que não defende o país, que não sabe o que está fazendo no Congresso, levando só o seu dinheiro. Um abraço do Brasil, do Edson Borges.